Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Dudu passando por aqui, porque ontem, dia 22 de abril, e hoje, dia 23, estamos no nosso ano bíblico estudando a mesma história, a história do rei Ezequias de Judá. E que impressionante história narrada no capítulo 37 até o capítulo 39 de Isaías, no livro de 2 Crônicas, do capítulo 29 até o 32, e no livro de 2 Reis, do capítulo 18 até o capítulo 20. E se você leu, você vai se impressionar. Mas se você não leu estes dias, mas já leu alguma vez, facilmente você vai se recordar. Você percebe que o rei da Assíria, nesta ocasião, Senaqueribe, resolve imprimir ameaças sobre o reino de Judá, do qual Ezequias era rei. E diante da história você percebe a conquista de algumas cidades por parte de Senaqueribe, o seu acampamento que se estabelece em Laquis, ou Laquis, como você queira chamar, e na sequência ele envia o seu servo Rabsaqué para fazer as ameaças a Ezequias, que está em Jerusalém. E olha, foi muito afrontoso o indivíduo, abusado, esculachou o Deus de Ezequias. Você está pensando que você confia em quem? Por acaso neste Egito, esse bordão de cana quebrada, acaso eles podem livrá-los? E o Deus de vocês, por acaso este Deus os livrou do ataque que nós imprimimos contra a parte norte, que é Israel, o reino de Israel? E de fato, o rei da Assíria havia conquistado de um modo avassalador o povo de Deus, o povo de Israel, a parte norte, e agora ele estava marchando contra a parte sul, Jerusalém, Judá, onde Ezequias reinava. Será que a mesma coisa que havia acontecido ao reino do norte, agora também iria acontecer ao reino do sul? Será que como o povo de Deus foi humilhado em Samaria, também seria humilhado em Jerusalém? Enfim, ele esculhambou Ezequias, esculhambou o reino do norte, usando-o como argumento para que Ezequias se entregasse, se rendesse. Afinal de contas, algumas pequenas cidades já haviam sido conquistadas, então a próxima a cair seria Jerusalém. E, gente, aquilo fez com que Ezequias tomasse a melhor de todas as decisões: buscar ao Senhor por intermédio do profeta Isaías. Na hora em que recebemos a ameaça do inimigo, na hora em que somos cercados por circunstâncias adversas, temos uma tendência muito grande a ficarmos com medo, temos uma tendência muito grande a nos precipitarmos, mas o Ezequias foi muito sábio. Já haviam se passado 10 anos desde que a Assíria havia conquistado Israel. Será que agora a história se repetiria em Judá? Ele busca o Senhor por intermédio do profeta, porque esta é a atitude correta a ser feita em qualquer circunstância da vida. Se você está vivendo momentos de paz, se você está vivendo momentos de tranquilidade, se tudo vai bem ao teu redor, busque o Senhor. Entregue-se completamente a Deus, agradecendo pelo período de paz que você tem, que você experimenta, que você está desfrutando. Agora, se os momentos são de angústia, de dor e de opressão, porque era isso que estava fazendo o rei Senaqueribe, oprimindo o rei de Judá, então o que fazer nesses momentos? Da mesma forma, busque ao Senhor, porque somente Deus pode ser o nosso socorro bem presente na tribulação. Eu não sei o que você de repente está passando agora, mas faça o que Ezequias fez, busque a Deus. Se o inferno está emitindo cartas de ameaça à tua segurança, à tua salvação, à tua família, à tua estabilidade, à tua fé, se o inferno vive te ameaçando concernente ao teu equilíbrio, ao teu estabelecimento e tua estrutura, busque ao Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Resultado, ele faz o que precisava ser feito. Consulta a Deus e Deus lhe manda uma mensagem muito confortadora. Olha o que Deus diz no versículo 33 em diante do capítulo 37 de Isaías. Isaías 37, do verso 33 em diante. Portanto, assim diz o Senhor a respeito da Síria:
Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. É lindo demais, né? E o verso 35 diz assim: porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aí você vai perguntar, por que Deus não fez isso com Samaria? Porque Samaria não fez o mesmo propósito, não tomou as mesmas decisões que Ezequias havia tomado. Ezequias havia promovido uma reforma, um reavivamento no povo de Judá. Ezequias derrubou todos os ídolos, se afastou de todo o culto a Baal. Ezequias abriu a casa do Senhor que o rei anterior malvado havia fechado. O culto a Deus estava paralisado. Ele reavivou a adoração no reino de Judá, abrindo a casa do Senhor. Ele simplesmente derrubou todos os altares, pôs um fim, fechou as portas para todo o acesso do diabo. Foi isso que ele fez. Então, quando você fecha as portas para o acesso de Satanás e escancar as portas do teu coração para o acesso do Espírito Santo, Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Aí o diabo vai se agitar, vai gritar, vai querer fazer escândalo, vai querer tomar posse da sua vida, mas você está nas mãos daquele com quem ele não tem absolutamente nenhum poder para derrotar. E o resultado é quando estamos nas mãos de Deus, a briga é dele. Quando nós estamos sozinhos, a briga é nossa. Se a briga é nossa, nós perdemos contra o inimigo. Se a briga é do Senhor que comprou a nossa batalha, então a vitória é nossa pelos méritos do Senhor. E é isso que Ezequias fez. Ezequias havia reformado toda a parte espiritual, organizado o reino, retomou os cultos a Deus. E olha só, há um tempão não se celebrava a Páscoa. E ele então fez novamente a celebração da Páscoa, não só para o reino de Judá, mas para todos que de qualquer lugar quisessem vir para Judá, estavam convidados e veio muita gente. E sabe de uma coisa? O nome de Deus voltou a ser invocado em Judá, nome este que nunca deveria ter sido deixado de invocar. Exatamente. Não importa quanto tempo você já deixou de invocar o nome de Deus por conta de uma vida pregressa, de uma vida distante do caminho da vontade do Senhor. Há tempo para voltar, restaurar o altar do Senhor, derribando toda e qualquer coisa que te afastava de Deus, pondo isto fora da sua vida, porque só isso é só você que pode fazer. E Deus então vai ser honrado através das suas atitudes. Porque é isso que Deus espera, atitude. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você até sabe o que você tem que fazer, mas não faz. Eu tenho que abandonar esse pecado, eu tenho que tomar isso. E Deus não vai fazer por você o que só você pode realizar. Então, Deus espera que você tome as decisões necessárias, pondo de lado aquilo que te afasta dele, a fim de que ele tenha acesso exclusivo ao seu coração. Foi isso que Ezequias fez. E sabe, a história mostra um milagre extraordinário, a derrota de Senaqueribe. Senaqueribe demorou um pouquinho mais porque ele foi resolver um problema com o rei da Etiópia, mas na sequência o texto bíblico diz, tanto o de Isaías como de Reis, como de Crônicas, que Senaqueribe avançou para destruir Jerusalém. E o resultado é que o anjo do Senhor agiu e 185 mil homens foram mortos pelo anjo do Senhor sem que um único exército do rei Ezequias tivesse que levantar a espada para fazer alguma coisa. O que Ezequias tinha que fazer, ele fez. Quando foi a hora de Deus agir, agindo Deus, quem impedirá? Foi simplesmente fantástico. Posteriormente, Ezequias adoeceu, muito grave a sua doença, e era doença para a morte. E o profeta enviou um recado muito especial da parte de Deus, dizendo, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Gente, isso é notícia, é um choque. Já imaginou você ir a um consultório e lá no consultório, então, o médico diz, olha, você tem 2 meses de vida
você vai morrer daqui a alguns dias, põe em ordem a sua casa. Alguns têm a oportunidade de receber a notícia com uma certa antecedência e tomar algumas providências para que a família, de repente, não sofra coisas que, se a morte repentina viesse, teriam que sofrer, teriam que passar. Coloque em ordem a tua casa, ajeita as tuas coisas. É claro que a notícia impactou Ezequias, que foi diante do Senhor, orou, se humilhou, Deus ouviu a oração daquele homem justo e, consequentemente, Deus lhe deu a misericórdia de lhe estender 15 anos a mais de sua vida. Se Deus te desse uma notícia agora que hoje seria o último dia da sua vida, em que estado você se encontraria? Qual seria a sua situação com a sua família, com a sua vida financeira, se hoje fosse seu último dia de vida? Embora Deus não esteja neste momento nos dando a mensagem se a gente vai morrer ou se a gente vai viver agora nesta terra, neste momento, mas a mensagem dada a Ezequias é muito válida para nós, a frase quando diz: põe em ordem a tua casa. Ezequias sabia o dia da sua morte, mas nós não sabemos. Deus estendeu a vida do Ezequias por mais 15 anos. Eu não sei por quanto tempo mais Deus vai estender a minha vida ou a sua vida. Então, neste momento, é muito oportuno você pensar nessa mensagem de Deus para Ezequias, que funciona demais para nós também. Coloca em ordem a tua casa, coloca em ordem a tua família, coloca em ordem o teu casamento, o teu relacionamento com os teus filhos, fica bem com todo mundo, pede perdão para quem tem que pedir, faça as pazes com quem precisa fazer. Permita que a sua casa seja não uma zona de conflito, mas um lugar de paz, um pedacinho do céu aqui na terra. Levante o altar do Senhor na sua família, assim como Ezequias fez em Judá. Restaure o altar, restaure o culto ao Senhor na sua casa. Permita que você possa declarar: eu e minha casa, tal qual Josué, serviremos ao Senhor. Põe em ordem a sua casa. A gente não sabe o dia nem a hora, mas precisamos estar prontos a todo tempo. Viver o nosso dia como se fosse o último, de modo intenso, em paz com todos, de bem com Deus. É assim que tem que funcionar. E a ordem dada por Deus a Ezequias: põe em ordem a sua casa, é a mesma ordem que ele nos dá neste dia, neste momento, em relação a esse trecho do ano bíblico de ontem e de hoje sobre a vida deste rei extraordinário. Deus teve misericórdia dele, como tem tido de nós também. E não é o desejo de Deus, obviamente, que ninguém morra, mas que todos vivam e vivam abundantemente. E por isso ele nos colocou a perspectiva da vida eterna. Mas precisamos colocar em ordem a nossa casa. Mas precisamos fazer o que precisa ser feito, de colocar um ponto final nos entraves da vida espiritual e permitir que Deus tenha livre acesso ao nosso coração, porque nós não conseguimos e não podemos, e Deus não aceita que se sirva a dois senhores. Ou ele é Deus, ou Baal é Deus. Então você tem que fazer a sua escolha. Ou você é de Deus, ou você não é. Mas um posicionamento precisa tomar. E se você não se posiciona, o posicionamento já foi feito ao lado do mal. Porque estar em cima do muro não é um lugar seguro, porque o muro tem dono e esse dono não é Deus. O vale da indecisão pertence àqueles que já se posicionaram, mesmo sem saber, ao lado de Satanás. Preocupe-se bastante com isso. E você percebe que depois de toda esta afronta do rei da Síria, a vitória que Deus lhe deu, dias de paz são experimentados, mas a nossa maior dificuldade não é nem nos dias de conflito, sabia disso? Nosso maior desafio são os dias de paz, porque a gente tende a baixar a guarda, a gente tende a colocar um pé no freio, a não ficar tão vigilante. E você se lembra da advertência bíblica? Cuidado com o tempo de paz, porque quando disserem paz, 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 então sobrevirá repentina destruição. Então abre o olho, tempo de paz é muito perigoso, porque a gente tende a baixar a guarda. Então, crente em Jesus, vigia, jovem, vigia, tá tudo bem? É aí que você tem que abrir os olhos. Neste momento, o rei Ezequias recebe visitantes da Babilônia e ele, neste tempo de paz, baixa a guarda, mostra todo o palácio, todos os tesouros, tudo isso, tudo aquilo. Que foi, rei Ezequias? Perdeu a vigilância? E aí Isaías manda a mensagem de repreensão. Por que você fez isso? Mostrar tudo para aqueles que são potencialmente os nossos inimigos. Não baixou a guarda, irmão. Baixou a guarda, não podia ter baixado a guarda. Resultado é que ele recebe uma profecia
do rei, do profeta Isaías, quando no capítulo 39 de Isaías ele diz: eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isso é, tudo que os teus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E você sabe o que aconteceu no ano 605 a.C. O rei Nabucodonosor veio em 3 investidas e levou cativa Judá. Porque a observância que Ezequias havia mantido de buscar ao Senhor, restaurar o culto, não foi feito posteriormente pelos reis subsequentes. O próprio seu filho que subiu ao seu lugar, Manassés, foi uma ruína, ou seja, foi um dos piores reis que já existiu. E você percebe que Deus viu uma sequência de reis que não seguiam o propósito nem de Davi e nem também de Ezequias. E o resultado que foi a grande tragédia, Enfim, mostra-nos sempre a mesma fórmula. Quando estamos com Deus, Ele compra a nossa batalha. Quando estamos sem Deus, aí somos nós que temos que enfrentar a nossa luta e, consequentemente, a derrota é certa. Qual é a sua escolha neste dia? Aliás, eu desejo um dia muito abençoado para você. Espero que você tenha gostado do resumão aí do ano bíblico de hoje, do conteúdo de ontem e de hoje também. E, por favor, não só curta, como compartilhe também e que seja a bênção na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, sempre tem. E assim seja a bênção do Senhor uma constante em nossa vida. Beijo no seu coração, obrigado aí, se inscreva no canal e compartilhe essa bênção aí para todo mundo, que é a palavra do Senhor, que tem poder e nunca volta vazia. Valeu, gente!